Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu podcast, ao meu primeiro podcast, meu primeiro entrevistado. Que não poderia ser nada diferente disso. Escolhi a dedo o meu primeiro convidado, que é abençoado por Deus, para já abençoar esse podcast que a gente está começando hoje. Prazer, Pastor Marcelo, seja bem-vindo. Gostoso estar com você aqui, Mari. Meu carinho a todos os seus seguidores, aqueles que estão participando, assistindo também desse podcast. Muito bom. Aqui assim, gente, quem sabe faz ao vivo, a gente não treinou, não ensaiou e é o primeiro. Então, vamos começar. Primeiramente, eu queria agradecer aos patrocinadores, tá, do podcast, que são Lust Burger, aqui de Araçatuba, Carla Salesano Doceria, Açaí da Pri, Eric Presentes e Maricota Cosméticos. Muito obrigada por acreditarem, prestigiarem e incentivarem esse podcast. Sem vocês, não seria possível. Muito, muito, muito obrigada. Então vamos começar o que interessa, que é o bate-papo com o pastor. Vamos lá. Eu coloquei uma caixinha de perguntas, várias, na verdade, caixinhas de perguntas ao longo da semana, para os seguidores mandarem perguntas, dúvidas sobre os mais variados assuntos, desde a partir, né, religião, Deus, fé, crenças, enfim, né, tudo que abrange essa área, que é a área que o pastor lida todos os dias. E uma das perguntas que eu acho que seria interessante a gente iniciar é: todo mundo tem um propósito, pastor? E se a gente tem, como a gente descobre qual é o nosso propósito? Legal, gostei. Essa pergunta, na verdade, ela já dá base. Se me deixar, eu fico uma hora falando sobre isso. Bom, tudo aquilo que eu for compartilhar aqui, que eu for responder, tem como base na minha fé, e a fonte da minha fé é a palavra de Deus. Então, algumas coisas eu posso até emitir a minha opinião, até para traçar uma rota da nossa entrevista, do começo ao fim. Mas tudo aquilo que eu estiver compartilhando, falando, tem como foco, fundamento, a palavra de Deus. Então, uma vez que você me pergunta sobre propósito, é lá que eu encontro o meu propósito de vida. E é lá que eu vejo também, na palavra de Deus, que há um propósito para todas as pessoas, porque Deus ama a todos. Então perceba, enxergamos muitas filosofias no mundo, inclusive uma das ideias, uma das teorias, é que nem exista Deus, e alguns até acreditam, ensinam até sobre evolução. Então, se você crê na evolução, você percebe que uma angústia toma conta, porque você tem então que descobrir algo, o porquê de tudo, como eu cheguei até aqui. Mas a minha fé, que eu tenho na palavra de Deus, ela me traz um conforto, uma segurança. Então, se torna um exercício tão gostoso no dia a dia, através do nosso relacionamento com Ele, descobrir aquilo que Ele tem, sonha e planeja para nós. A essência do propósito da vida é termos relacionamento com Deus. E a partir deste relacionamento, um leque se abre diante da gente. E como eu sei se eu tenho relacionamento com Deus? Perfeito. Jesus, ele falou como é que isso vai acontecer. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você tenta buscar uma intimidade com Deus através da igreja, você vai errar. Se você tentar através de um líder religioso, você vai errar. Se você tentar através de obras, eu farei boas obras para marcar pontos com Deus e Ele gostar de mim. Não, a Bíblia fala que Ele já te amou quando éramos ainda pecadores. Romanos capítulo 5. Então, o amor dele é que me atrai a Ele. E o caminho que nos liga é Jesus, porque Ele pagou o preço dos nossos pecados. Então, através de Jesus, eu posso ter intimidade e relacionamento com Deus. Entrando nessa linha do propósito, é uma pergunta que me veio agora em mente. Muitas vezes a gente ouve alguma história, algum fato, e a gente fala, tudo tem um propósito. Tudo realmente tem um propósito. Às vezes a pessoa tem uma doença, às vezes um acidente, enfim, essas coisas, vamos por coisas mais trágicas. Tem um propósito nisso? É importante entendermos algo. A Bíblia fala que Deus não tenta ninguém. O tentador é o inimigo das nossas almas, correto?
Mas o pastor Rick Warren, da igreja de Saddleback, na Califórnia, ele tem uma frase, e volta e meia, eu repito essa frase em nossas celebrações. Pastor Rick, autor daquele livro Uma Vida com Propósitos, inclusive fica a dica aqui para o teu pessoal assistir, um best-seller, milhões de livros vendidos em mais de 30, 40 idiomas no mundo inteiro. E ele tem uma frase que é assim: Deus não desperdiça uma dor. Então, ele não causa a dor, mas no meio da dor, se você buscar, ele te dará, inclusive, condições não apenas para suportar, mas crescer e aprender com aquilo. Então, sim, tudo tem um propósito. Me fala uma coisa, qual é o seu propósito de vida como pastor? A missão, eu acho que missão e propósito, a gente pode relacionar essas palavras? Elas têm o mesmo significado? Eu acredito que sim. Ok, eu acho que... Qual é a sua maior missão, seu maior propósito como pastor? Como pastor? Sim. Como pastor é trabalhar e cooperar para que o reino de Jesus continue avançando. Porque eu creio que, de fato, as transformações que vão acontecer a fim de melhorar a nossa vida não se dará por meio da política, não se dará por meios de revoluções. Para mim, a transformação de uma sociedade se dá por meio do amor, e Jesus, ele é o ápice, ele é a personificação do amor de Deus. Então, eu acredito que quando nós entendemos e nos relacionamos com ele, é o que a Bíblia fala, as coisas velhas ficam para trás, coisas novas vão surgindo. Uma das maiores ênfases que eu dou no meu ministério, por exemplo, você quando assiste um culto lá conosco, eu posso falar de algum assunto que não tenha nada a ver, mas eu sempre farei uma aplicação para o casamento, para a família, porque como é que eu vou ser feliz ganhando muito dinheiro na minha empresa, no meu trabalho, mas se dentro de casa a gente vive em pé de guerra? Então separa e vai para outra. Eu conheço gente que está no 5º, no 6º casamento. Não adianta, você só empurra o problema para frente. Troca de problema. Troca. Então, quando nós entendemos isso, a gente percebe que as transformações se dão a partir de nós. E quem opera isso na vida da gente é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, inclusive na comunhão que temos uns com os outros. Inclusive esse tempo aqui, tenho certeza que para alguém ou algumas pessoas vai servir de instrução para, puxa, é verdade, eu posso mudar, posso fazer diferente. E essa transformação faz com que a sociedade seja melhor, os índices ruins comecem a cair. O que não dá para aceitar, por exemplo, é falar do avanço do reino de Deus, falar do crescimento da igreja e os índices de violência, divórcio, e tudo que não presta numa cidade continua a mesma. Você vai falar para mim, 60% são cristãos, mas os índices são horríveis. Então, que transformação foi essa? Que cristãos são esses? Então, o meu propósito como pastor é ver o reino do Senhor crescer, avançar, para ver realidades sendo transformadas. É difícil, né? Ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje, é cada vez mais difícil, né? E por isso ser muito difícil, o que torna mais desafiador liderar uma igreja? Tendo em vista todos esses problemas familiares, problemas de relacionamento entre familiares, assim, não só o casal, né? Pais, filhos, irmãos, relacionamentos profissionais, como liderar uma igreja e guiar com tantos problemas, com tantas dificuldades. Com pessoas, eu falo assim, tão problemáticas, porque hoje em dia tudo é problema, tudo é motivo de problema, tudo é problematizado. Então, que caminho seguir para liderar uma igreja com esses aspectos assim? Eu vou falar da minha experiência, tá? Nós temos várias denominações, muitos pastores, e eu vou falar daquilo que eu tenho procurado colocar em prática aqui em nossa comunidade, em nossas igrejas e minha equipe pastoral de liderança que trabalha comigo. Bem, liderar pessoas é um desafio, mas isso é muito legal, porque Jesus mesmo disse lá em João 17, ele fala que ele e o Pai são um
e que nós aqui também devemos ser um. Porque através da nossa unidade, o mundo vai reconhecer, inclusive quem? Deus em nós, Jesus em nossas vidas. Então, olha que legal. E aí no final ele diz assim, no aperfeiçoamento da unidade. Por isso que eu falei do casamento. Não desista do teu casamento. Insista. A unidade, ela é aperfeiçoada. Os problemas de hoje serão superados e vocês vão receber anticorpos com relação a estes problemas. Tua pergunta anterior, né, do Rick Warren. Sim. E isso te blinda, te fortalece quando retornar. E você consegue ir para uma nova estação, para uma nova fase. Então, o maior desafio para liderar são pessoas, lidar com pessoas. E aí você tem algumas coisas diferentes, por exemplo, de um grande empresário que tenha lá 1000 funcionários, vamos supor. O funcionário, alguns desafios são semelhantes, porque são muitas pessoas e você tem que trabalhar essa questão da unidade, porque há um foco e um porquê de estarem lá. Objetivo em comum, né? Ok. Mesmo assim, são pessoas diferentes, com problemas pessoais. Como é que a gente vai gerir tudo isso? Mas o funcionário, ele fica porque ele precisa do salário. A igreja são pessoas iguais, que têm dificuldades, problemas e que foram lá buscando o propósito, buscando conhecer qual a finalidade da vida, vão encontrar Jesus. Quando Jesus chega, tem um tal evangelho tabajara que o pessoal fala, né? Olha, vem para Jesus, os seus problemas vão acabar. Não é desse jeito, gente. Acho que quando a gente vai para Jesus, os problemas aumentam ainda, assim, né? Venha para Jesus e resolva o teu problema de vida eterna. Ponto. Ele pagou o preço. Creia nele e você tem a vida eterna. Mas ele mesmo disse que aqui nesse mundo a gente vai ter aflição, problema. E ele falou, tenha um bom ânimo. E nesse bom ânimo é onde eu me dirijo às pessoas, aos membros, aos filhos espirituais da minha igreja e digo, olha, eu pastoreio pessoas livres. Se Deus deu a você o livre-arbítrio, quem sou eu para tolhi-lo de alguma forma? Certo? Então, eu pastoreio pessoas livres. E eu não estou aqui para ficar investigando você, se você está cumprindo, não está cumprindo, fazendo o meu papel. Em primeiro lugar, a Bíblia diz, velar pelas almas que o Senhor me confia, orando, ensinando, compartilhando e inspirando-as, mostrando o caminho. Agora, quem convence estas pessoas, a Bíblia diz que é o amado Espírito Santo. Então, é um desafio constante. Porque não desistir, né? Sempre tem gente nova chegando, aprendendo, e tem os mais velhos que entram em crise e precisam relembrar de coisas básicas. É uma emoção. É uma montanha-russa. Eu nem consigo imaginar. Na igreja, faz quantos anos que o pastor é pastor? Eu nunca na minha vida quis ser pastor. E então eu já vou entrar nessa no mérito, porque a pergunta era, eu ia englobar ela e falando como, por quê, como surgiu, né? Deixa eu contar um pouquinho da minha história, de repente vai fazer sentido para algumas pessoas. Tá, eu nasci na igreja, eu sou natural de Tupã, próximo daqui, uns 120 quilômetros. Meus pais me criaram na igreja, uma igreja batista lá, uma igreja bem tradicional. E me desenvolvi, cheguei na adolescência. Na adolescência eu me desviei, meus pais permaneciam na igreja, mas eu tinha uma vida meio dupla. E me envolvi com vícios, com cigarro, bebida, aquela coisa toda. E para mim a igreja era uma religião, né? Onde eu tinha que manter as aparências ali, etc. Eu já no início da minha juventude. E eu me lembro que uma vez, quando junior, um pastor fazendo um desafio de missões, eu falei, eu nunca, pensando comigo mesmo, eu nunca na minha vida vou ser nem pastor, nem missionário, estou fora, isso aí não é para mim. Eu devia ter uns 9 anos de idade, mas eu me lembro como se fosse hoje. Aí depois, nesse afastamento, eu não queria nada com Deus, não queria nada com a igreja, eu na verdade queria mergulhar e viver tudo que o mundão aí oferece, já estava experimentando, mas essa vida dupla cansa. E eu falei, chega, eu vou chutar o balde. E eu me lembro que
Quando eu tomei a decisão de chutar o balde, Deus me pegou. Foi uma coisa muito, muito sobrenatural. Deus usou a vida de uma pessoa e aquilo me levou a um quebrantamento, e foi quando eu, de fato, eu devia ter uns 18 anos, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Não com a igreja, não com a religião, com Jesus. E aí, a partir daquele momento, eu senti o amor dele. E quando o amor dele entrou, as coisas começaram a fazer sentido. Então não era mais o peso de ir à igreja, mas aquela coisa gostosa do meu relacionamento com ele. Mas deixa eu te interromper e fazer uma pergunta. Como é um encontro com Deus? Como é saber que Deus está falando com você, que é Deus que está te mostrando? Como saber isso? Como entender isso? Você vai saber. Não tem dúvida quando é Deus? Não. Eu falei agora há pouco, quem nos convence não são pessoas. Pessoas são portadoras de boas notícias. Evangelho significa boas notícias. O Senhor não nos mandou convencer, nos mandou inspirar, obedecer, compartilhar, viver. Quem convence é o Espírito Santo. Então, eu me lembro que naquele dia foi algo que eu senti que eu nunca tinha sentido antes. Nunca. Já tinha ouvido as mesmas coisas, não tem um evangelho novo. Mas naquele dia foi diferente. Meu coração se abriu. E eu tomei uma decisão. Porque eu já tinha tentado abandonar o cigarro, minha mãe chorava. E eu falei, puxa, minha mãe está triste por minha causa. Mas eu não conseguia, eu já estava no vício. Pois a partir daquele dia, eu nunca mais coloquei um cigarro na boca. Não foi na igreja, foi numa chácara, foi num grupo de 10, 12 pessoas, numa roda, à noite, né? Uma pessoa ministrando, e eu caí de joelho ali. Falei, meu Deus, é isso. A partir daquele momento, aí a pergunta anterior do chamado. Eu comecei agora a compartilhar. Eu me lembro que eu estava no 3º colegial, estudava à noite, que eu gerenciava a loja do meu pai durante o dia. E eu aprontava todas na escola, mas quando eu tive um encontro, a primeira coisa que eu fiz foi vestir a camisa. Eu falei, pera lá, eu fazia isso, tal, eu tive um encontro com Jesus. Não dá para você, sabe, ser um agente secreto. Assim, falar, você? Pois é, eu sei, por isso que eu já estou falando. É que vocês vão me chamar, eu continuo sendo a mesma pessoa, só que agora tem algo diferente. Então... E aí as pessoas começaram a ver, algumas se afastaram, outras começaram a se aproximar. O que está acontecendo? Como é que foi isso? Eu estou te observando, já tem um mês e tal. E aí muitos colegas começaram a ir comigo para a igreja, a ter um relacionamento também com Deus, foi muito bacana. E o ponto inicial deste chamado foi num dia, eram umas 11 horas da noite, terminou, saímos da escola, e eu indo para casa, estava indo a pé esse dia, e uns 2 quarteirões para baixo, no portão da escola eu me encontrei com um amigo, né? Que nós nos reuníamos com os outros para poder fumar, beber, tal, e ele estava muito doido, mas muito chapado. E eu falei, fulano, você estava? Não, cara, nós estamos numa boa, vamos lá, a gente vai. Aí ele já abriu ali um caderno, já estava a parada no meio ali, e eu falei, cara, pera lá. Eu falei, não pera nada não, me deixa, tô indo, tal. E sumiu. E eu comecei a descer a rua, andando, estava sozinho esse dia, e eu me lembro que eu fui tomado ali de um sentimento. Falei, Senhor, ele precisa entender, sentir o que eu entendi e senti. E aí me veio aquela oração que eu fiz quando era junior, que eu nunca ia ser pastor. Desculpa. E eu me lembro que naquele dia, por conta daquele amigo que estava totalmente perdido nas drogas, e me veio no coração que eu nunca ia ser, eu falei, Deus, um dia eu disse isso, mas se o Senhor quiser me usar, eis-me aqui. E a partir daquele dia, algo começou a crescer dentro de mim. Eu já tinha 18 para 19 anos e as portas foram abrindo e eu vi, porque meu sonho era ser delegado.
Meu sonho... Você é delegado de Jesus. Meu sonho era ser delegado de polícia, mas eu estava tudo certo. Meu pai já dava aula na faculdade e tal, eu estava no terceiro, já estava fazendo vestibular e tudo. Tanto que meu primo, que era muito querido, né, ele se tornou delegado. Era o sonho nosso, dos primos ali. E eu me lembro, uma vez, eu estava já ali na loja e já decidido que eu estava indo para o seminário me preparar. E os meus primos, nós tínhamos uns primos mais ou menos da mesma idade, um já cursando direito, o outro engenharia, e eu ia entrar no direito, e o outro na área da saúde e tal, e todo mundo, os primos, né, fazendo plano, você vai trabalhar para mim, não sei o que, aquela coisa. E eu me lembro que eu estava na loja falando, Senhor, todo mundo vai ter um futuro, o Senhor está me chamando para, sei lá, ser o quê? Pastor, missionário. Eu só não quero que meu coração fique pesado amanhã, porque eu poderia ter chegado, crescido, conquistado, e naquele dia ele falou assim, de você cuido eu. Nossa, mas foi tão forte. E eu descansei. Então, aquele dia foi a confirmação de que Deus me queria. E a partir dali tem muita água que rolou embaixo da ponte. Será que todas as pessoas, Deus fala com todas as pessoas? Sim. Porque assim, eu tô perguntando e é muito nítido e claro os momentos, enfim, né? Que Deus falou nitidamente e tal. E eu me sinto muito próxima de Deus, até brinco. Eu falo assim, não, Deus é meu... Eu converso com Deus igual, tipo, de intimidade. Igual eu converso com meu marido, enfim. Só que eu nunca senti isso. De, nossa, é Deus que tá falando comigo. E todo mundo que eu ouço, né, pregações... Deixa eu te interromper, eu vou te ajudar. Tem alguns meses... Eu te mandei um recadinho no seu Insta. Uhum. E você estava num lugar lindo. E você, durante os seus stories, você começou a chorar. Já vou chorar porque eu sou dessas, gente. E você começou a chorar porque você estava sentindo algo muito especial. Por estar naquele lugar e principalmente por estar vendo tudo aquilo. A Bíblia fala que Deus declara a glória dele pelas obras das mãos dele. Aquilo foi tão forte que quando eu vi, eu falei, eu tenho que falar com ela. E eu te mandei o recado. Ele falou, eu senti a sua emoção aqui. Aquela sua experiência foi Deus falando com você. O problema é que nós queremos, sabe, colocar um legalismo em tudo, como se Deus só fala comigo se eu estiver dentro da igreja, Deus só fala comigo se eu estiver lendo a Bíblia, Deus só fala comigo pela boca de um profeta, de um pastor. Onde está isso, gente? Deus fala com... Um dos momentos onde eu mais sinto Deus falar comigo é quando eu estou às vezes pedalando e eu me deparo com o pôr do sol. Eu sou apaixonado pelo pôr do sol. Não sei se é porque lá em Gênesis fala que Deus vinha na viração do dia para conversar com Adão e Eva, mas eu acho lindo, lindo, lindo. Já aconteceu, às vezes, em viagem, eu me deparar com o pôr do sol, ter que parar o carro e olhar e apreciar. Deus está falando, não é? Então, eu queria que você entendesse, e aqueles que estão nos acompanhando entendessem isso. Muitas vezes Deus está falando e nós é que não estamos discernindo. Era isso, discernimento, eu achei a palavra, então. Quando não vai ser Deus? Porque a voz do Senhor, ela pode até ser audível. Até pode, acontece. Mas não é com todo mundo, não é sempre, tá? Mas ele fala em nosso espírito, porque o Espírito de Deus testifica em nosso espírito de que somos filhos dele. Então perceba a forma como que Deus fala. E muitas vezes vai parecer que isso é coisa da minha cabeça. Não é Deus, é coisa da minha cabeça. Aí tem algumas não são instruções, vamos colocar assim, para você ir discernindo. Primeiro, que é um exercício. Quanto mais você se move, mais íntimo fica. Você já tem quantos anos de casamento? Sim, 5. 5. Mais uns outros tantos de namoro. Eu tenho certeza que hoje vocês se conversam pelo olhar. Sim ou não? Sim, com Ele certeza. sabe o quanto você está brava. Você sabe quando... Aqui, ó. Já sabe, exatamente. Mas isso aprende de um dia para o outro?
Não. Quando a gente entra na intimidade, no relacionamento com Deus, é igual. Se você se relacionar com Ele só de domingo à noite, quando vai assistir um culto, levantar as mãos no louvor, isso é uma coisa. Se você continuar desenvolvendo, eu converso com Ele igual eu converso com meu marido, perfeito, esse é o caminho. Mas como saber se foi Ele que falou comigo? Do que Ele testificar dentro do teu coração, uma certeza você tem. Ele não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu. Entendeu? Então, do que você sentiu? Às vezes, Ele é tão gostoso, porque às vezes Ele só te pega no colo. Às vezes é essa emoção, sabe? Porque no momento eu senti gratidão naquele momento. Então, assim, pra mim não era exatamente isso, de ser nítido, de ter discernimento, que é Deus. Pra mim era um momento assim, que eu tava de gratidão, de alegria, de gratidão. Mas não que era Deus falando ou mostrando alguma coisa pra mim. Entende? Não consigo ter esse discernimento de tipo... Dessa mensagem mesmo, desse canal direto. Quem sabe a partir de hoje você vai começar a vai se lembrar. Só se lembre desse bate-papo nosso aqui. Próximo sentimento que te vier, você fala, Senhor, é o Senhor que está falando comigo isso aqui? E aí você interaja com esse sentimento que está fluindo. Porque às vezes eu até brinco com o Marco, né? Eu falo assim, Marco, tudo que eu peço para Deus, eu peço exatamente da maneira que eu quero, né? Então, olha, eu quero isso assim. Negócio da viagem, eu quero assim, assim, assado. E Deus atende exatamente aquilo que a gente pede, né? E aí eu falo pro Marco, você pede, quando você vai orar, você pede pra Deus o que você quer? Aí ele fala, peço. Eu falo, mas você pede, Deus é Deus, Ele sabe o que tá no nosso coração. Mas você pede detalhado, você explica, você exemplifica pra Deus o que você quer. Ele, não. Aí é aquela coisa, eu falo assim, então, porque às vezes você pede dinheiro pra Deus, tô precisando de dinheiro. R$1 não é dinheiro? R$1 é dinheiro. 1 milhão também é dinheiro. Mas Deus é Deus, só que eu acho que essa intimidade que eu falo que eu tenho com Deus é quando eu exemplifico, tipo, tintim por tintim, o que eu quero, o que eu preciso. Só que eu acho que Deus, ele só entrega as coisas na hora certa pra gente. Aí o Marco fomenta comigo. Mas eu só vou entender que é Deus falando comigo se ele for claro. Olha, se piscar a luz é Deus. Então, assim, será que esse tipo de acontecimento acontece? Coisas, às vezes, olha, Deus, eu preciso de muita clareza, porque eu não tenho esse discernimento. Eu preciso que seja a resposta assim, sim, não, é preto, no branco. Perfeito. Olha só que interessante. Vamos fazer uma distinção aqui. O que você colocou agora não é discernimento, é falta de fé. Então, se para saber que é Deus essa luz tem que piscar, então você não tem fé. Você está pedindo uma prova. É totalmente diferente. Porque a Bíblia diz, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, mas peça sem duvidar. Quem pede duvidando é como a onda do mar que é levada pelo vento para lá e para cá. E a Bíblia lá em Hebreus também nos diz, esse outro é Tiago, e Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é muito simples, Mari. Ajuda o Marcão aí. Não, eu falava, mas como eu não tenho conhecimento, né? Não, perfeito. Eu falo, Marco, Deus nunca vai responder assim pra você, tipo, por mais que ele seja Deus. É porque, na verdade, ele quer uma prova e não um discernimento. E aí você tem que voltar todo o bate-papo que a gente já iniciou sobre intimidade. Ele ainda não descobriu o caminho da intimidade. Porque Deus fala e testifica em nosso espírito. Correto? E o que você falou, uau, é exatamente isso. Então, Ana e eu, ano passado, sentimos no coração de vender uma casa que tínhamos e eu tinha um outro terreno para construir. Aí, ok, vamos tomar decisão. Show, botamos a casa à venda, contratamos uma arquiteta e aí a gente conversou, fizemos um projeto, a arquiteta mandou. E aí, claro que antes... Para essas tomadas de decisões, nós oramos e pedimos direcionamento de Deus, a paz. Olha só que interessante. Igual o Marco, Deus, se for para ser a casa, manda a foto dela aqui. Então, mas aí o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que a paz que excede todo entendimento é o árbitro, né? Sim. Então, nós fizemos o projeto e aí nós oramos. Senhor, essa é a casa que nós queremos. Nós desenhamos do jeito que nós queremos, ali, do nosso sonho. Imprimimos a foto da fachada da casa, toda bonita, que a arquiteta capricha, né? Nós imprimimos e essa foto, ela está no nosso guarda-roupa, na frente da cama, colado no guarda-roupa assim, na frente da cama. Então, todos os dias, a hora que eu acordo, eu vejo a casa.
Mas eu não peço mais, porque eu já pedi uma vez. Eu agora só agradeço. Deus, eu já te agradeço pela casa que o Senhor me deu. Gente, eu sou uma pastora, eu faço isso, pastor. Você está no caminho certo. Eu acho exatamente. que eu vou ser pastora ainda. Amém. Ó, tá vendo? O pastor falou que não ia ser pastor, eu tô falando que eu vou ser. Você já está cumprindo um propósito tremendo já. Porque eu também eu peço uma vez e eu já, tipo, agradeço e já me visualizo. Igual a minha viagem, eu já me visualizava lá, sabe? Então eu falo que, às vezes, Deus não permite que nada brote no nosso coração se a gente não tiver capacidade de realizar. Isso pra mim é um lema, assim, né? Então, a partir do momento que eu pedi, eu já agradeci, porque eu já me via lá, já via a música lá, eu visualizava tudo, sabe? E falam que é o primeiro passo talvez da fé, não sei, de crer, é você visualizar a... Mas isso é fé, é você enxergar coisas que você não consegue ver e esperar fatos que ainda vão acontecer. Agora, só para responder de forma objetiva, quando você falou, isso pode acontecer ou não? A luz apagar ou não? Pode, ele é Deus e faz o que ele quiser. Lembre-se de Gideão, que um dia ele falou, eu quero ter uma certeza absoluta. Ele pega a lã, coloca no orvalho, eu quero tudo molhado em volta e a lã seca. Do jeito que ele orou, aconteceu. Falou, eu preciso tirar a prova dos 9. Agora eu quero o contrário, ela molhada e tudo em volta. Então, Deus pode fazer isso? Sim. Pode. Né? É o que ele costuma fazer? Não. Mas se ele pode, pode. Porque ele é Deus, né? Ele é Deus. Vamos ver aqui, que são tantas perguntas que eu nem sei por onde ir. Olha, essa foi uma pergunta bastante pertinente. Não está muito relacionada com o que a gente está falando agora, mas eu acho pertinente a gente mencionar ela aqui. É sobre Deus está voltando. Deus está voltando? O fim está próximo? Muitas pessoas perguntaram coisas relacionadas. Se Deus está voltando, se o fim está próximo, quais os sinais, então, etc. Vamos por base. Como é que pode voltar aquele que sempre esteve? Ele nunca nos deixou. Então tira da cabeça esse negócio, Deus está voltando. Talvez a pessoa possa relacionar a pessoa de Jesus, tá? São questões escatológicas, complexas, depende de toda uma fundamentação teológica para poder fazer um sentido. Ok. Então, a gente nem tem tempo hábil para poder falar disso daí. Isso depende muito de visão escatológica. Muito do que alguns pastores e teólogos apontam do que está para acontecer, eu, historicamente, já entendo que aconteceram. Uma visão escatológica muito forte, ela surgiu, se não me falha a memória, na década de 50 para cá e tomou uma proporção muito grande até por meio das Assembleias de Deus e tal, inclusive da visão do anticristo que vai chegar, etc. Tal. Então, eu não estou nem dizendo que está certo, nem dizendo que está errado, mas a pessoa que perguntou, se ela tem interesse, nós temos um livro em nossa bookstore, lá no campus Bela Vista, que tem o nome de Escatologia Vitoriosa. Ali está a pauta do que cremos em termos de escatologia, em termos de futuro. O que é escatologia? É as coisas, é o estudo do que está para acontecer, tá? Então, é das coisas que ainda vão acontecer. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas muitas do que dizem esperar já aconteceu. Historicamente está registrado, tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Qual que é o maior problema que eu vejo nisso tudo? Deus, através de Jesus, não nos deu aqui instrução para ficarmos especulando o futuro. Ele nos disse apenas para aguardarmos as coisas que vão acontecer. E enquanto isso eu faço o quê? Cumpro o propósito. Qual que é o meu propósito aqui nessa terra? Viver para a glória de Deus, ter intimidade com Deus, falar do amor dele, fazer com que o reino cresça, expanda, justiça. Qual que é a oração de Jesus? Olha que maluco isso daqui. Pai nosso que estás... Lembra? Sim. Seja feita a tua vontade, onde? Assim na terra como no céu. Aqui na terra como é no céu. Qual que é a visão? Qual que é o propósito que Jesus dá para a igreja? Que a manifestação do céu, não que o céu seja vivido na terra, mas que os princípios que regem o céu sejam estabelecidos na terra.
para que aqui na terra tenhamos uma vida próspera, abençoada, feliz, mesmo que não seja o nosso destino final. Um dia iremos para o céu. Agora, existem algumas visões escatológicas onde as pessoas simplesmente param, desistem de viver, desistem de conquistar, desistem de prosperar, desistem de estudar. Se você pegar as maiores universidades dos Estados Unidos, de Harvard, todas elas tiveram seu início com a igreja. Foram os protestantes que formaram essas universidades. Por quê? Porque essa era a visão. Você tem as coisas para acontecer, mas hoje eu tenho que crescer, avançar, descobrir, sabe? E essa vertente, esse pensamento, o anticristo vai aparecer. Fim dos tempos. Tudo vai acabar. Fala, para que eu vou fazer uma faculdade? Para que eu vou estudar? Para que eu vou vou crescer? Para que? Vai acabar tudo. Mas na palavra de Deus, o fim dos tempos é fato ou é uma hipótese? Um dia vai haver o final. Fato. Só não nos é dada a permissão de ficarmos especulando isso. O dia, a hora, quando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar cumprindo o meu propósito. Porque dessa pergunta do fim dos tempos, muitas pessoas perguntaram, e a questão é se existe céu e inferno, né? E quando a gente morre, até o dia do juízo final, onde a gente fica? Tem um lugar, existe realmente... morri, eu fico num lugar para definir, vou pro céu, vou pro inferno, ou não. Quando você morre, o seu alvará já está direcionado. Olha, você foi salvo, você não foi salvo. Ok. Que aí são várias perguntas dentro de uma. São perguntas complexas. Volto a dizer, você fez uma sobre escatologia. O povo gosta desse tipo de pergunta. É a que mais teve. A que mais tem. Mas talvez para quem já lê e acompanha, estuda, faz sentido. Você pega um ouvinte seu que nunca ouviu nada, eu dou uma resposta aqui, eu vou parecer um alienado. Então, eu tenho que pensar em todo mundo que vai ouvir para ter, no mínimo, um entendimento razoável do que está sendo dito. Então, eu vou repetir. O que eu falo e todas as respostas que eu estou te dando tem como fundamentação a minha fé na palavra de Deus, correto? Sim. E não naquilo que eu acho, ou em filosofias. Bom, então, eu tenho convicção, fé, de que existe sim o céu, o inferno. Agora vamos lá. Como é que isso acontece? Primeiro, eu vejo na Bíblia que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Tá? Então o espírito, na verdade, que Deus nos deu, o espírito do homem, não o Espírito Santo, o espírito do homem é a parte que se comunica com Deus. Eu já falei, inclusive agora, com relação a isso. Nossa alma são os nossos intelectos, emoções, vontade. E é na alma e no espírito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e não no corpo. Certo? Então vamos lá. Quando o pecado, agora vem aqui a fundamentação de tudo isso. Deus não nos criou para a morte, Deus nos fez para a vida. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio. E dentro do livre-arbítrio, nossos pais, Adão, escolheram desobedecer. Quando você quebra um princípio, você é livre para quebrar o princípio. Você só não é livre da consequência. Então a Bíblia fala que o pecado é que gera morte. Se Deus é santo, puro, é amor, Ele não admite, não pode haver comunhão das trevas, do pecado, com a santidade dele. Correto? Então, quando o homem decide e escolhe errar, então o pecado é inserido na humanidade. Por isso que Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. Até esquisito pensar um bebezinho lindinho, achar, mas ele tem uma natureza pecaminosa. Razão pela qual Jesus não poderia nascer de Maria e José. Porque senão ele nasceria com uma natureza pecaminosa. Por isso que ele foi concebido pelo Espírito Santo. Correto? Então vamos lá. Olha só toda a fundamentação que eu estou dando para dar uma resposta. É complexo. Então, qual que é agora o grande problema? A morte.
o pecado gera a morte. Agora o homem tem um prazo de validade. Ok. Como que a gente resolve isso? Em Gênesis capítulo 3, verso 15, ali Deus já promete que do descendente da mulher viria o libertador, aquele que viria para pisar na cabeça da serpente e quebrar a maldição que o pecado gerou. Então Deus já profetiza Jesus lá em Gênesis 3,15. Por isso que ele é o caminho e a verdade. Correto? Agora veja. Sempre o caminho da salvação, e agora sim a salvação, porque Adão, quando foi criado, não precisava de salvação, mas depois do pecado, precisava. Sempre se deu pela fé. Ah, mas lá antigamente era o sacrifício dos animais, o cordeirinho, aquela... Exatamente. É aquilo que salvava? Nunca salvou. Era expiação. Aquele sangue que era derramado, daquele cordeiro, era um sinal de obediência, que na verdade se arremete a Jesus, que é o Cordeiro de Deus, o sacrifício definitivo. Então, desde o Velho Testamento, nunca foi o cumprimento da lei a salvação, sempre foi a fé. A fé no libertador. E o Novo Testamento, a nova aliança, que é superior à primeira, essa nova aliança no sangue, fé. Então, quando eu deposito minha fé em Jesus, e a Bíblia fala assim, com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação é pela fé, ponto final. Não é por obras, não é por mais nada. E quem nunca ouviu falar de Jesus? Aí que está a grande questão do porquê eu cheguei aqui. Quem entrega a vida a Cristo, ele vai morrer a morte física, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo sela o espírito dele. A Bíblia fala e chama isso até de penhor, lá em Efésios. É o penhor da nossa herança. Então eu morro a morte física, mas o meu espírito é levado à presença de Deus quando eu deposito minha fé em Jesus. Se você não deposita a sua fé em Cristo, então você tem um problema sério a ser resolvido, que é o problema do seu pecado. Como é que você paga isso? Não tem como pagar. Então há um lugar espiritual, que a Bíblia chama de Hades, no grego, Sheol, no hebraico, que a tradução é lugar dos mortos. Em outras traduções, inferno. Esse lugar dos mortos é para lá que estes espíritos vão. A alma, o espírito dessas pessoas que não entregaram suas vidas a Jesus. E aí, qual é o maior sofrimento nesse lugar? A falta da esperança. Por isso que você falou de propósito. Qual é o teu propósito? Anunciar ao maior número de pessoas que eu puder, para que entreguem suas vidas a Jesus, para que sejam salvas, para que tenham a certeza da vida eterna, porque essa vida eterna não se conquista por esforço humano, já foi conquistada por Jesus. É só receber pela fé. E então ficou muito claro que para a gente ser salvo, a gente precisa aceitar Jesus, né? E aqueles aspectos também que são clichês. Tatuagem é pecado? Homossexual vai para o céu? O que a Bíblia diz sobre essas coisas, já que não são as atitudes, as obras, né? Então, não o que eu faço, deixo de fazer, mas sim o meu coração, né? Que vai me levar para a vida eterna. Esses dois aspectos são, assim, eu acho que os primordiais. De tatuagem é pecado, tem tatuagem, não vou pro céu. E sou homossexual, na Bíblia está falando que, né? Nem sei exatamente o versículo, como é falado, mas enfim, que é pecado. Então vamos lá. Como responder para essas pessoas? Bacana, então vamos. Só assunto fácil, Só? né? Tô desconfiado se mandaram mesmo se você... O entrevistado foi o pastor, não o estagiário. Pega essa. Vamos lá. E assim, eu vou tentar me esforçar para que não seja mal interpretado. Vamos começar pelas questões da tatuagem, tá? E aí, tudo que eu já conversei até agora
faz algumas pessoas refletirem sobre legalismo, religiosidade e relacionamento. Vou repetir. Legalismo, religiosidade e relacionamento. Então, o que Deus quer conosco? Relacionamento. Correto? Sim. O ser humano é expert em transformar questões relacionais básicas em regras. E muitas igrejas acabam sendo assim reconhecidas pelo pode e não pode. Tá? Então, o porquê Deus coloca algumas questões? Ele quer o melhor para a gente. Tá? Então, vamos abranger tudo aqui. Vamos colocar num patamar. Né? Hoje se fala muito de liberdade. Meu corpo, minhas regras, etc. E tal. Com certeza. E, né? Isso é impressionante. Tá. Nunca foi diferente. Você é livre para fazer o que quiser, repito, mas não das consequências. Quando Deus te dá um princípio e fala, não vai por esse caminho, não é porque Ele quer te tolir, não é porque Ele não quer que você aproveite ou descubra, né? Meu irmão, isso aí é a mentira da serpente lá com Eva. Olha, Deus não quer que você... Para, isso é loucura. Quando Ele diz, isso aqui não, é porque Ele sabe da consequência. A consequência vai te fazer chorar muito mais do que o esforço que você demandaria para respeitar um pouco mais aqui. Mas o fato de você quebrar não significa, se você entregou tua vida a Cristo, não significa que, porque eu quebrei essa regra, então eu vou para o inferno. Tem um pessoal meio doido. Tem um pessoal tipo assim, eu acho que eles não têm noção, eu acho que eles não entenderam o porquê dos 10 mandamentos. Eles acham mesmo que se obedecerem os mandamentos, eles vão para o céu. Porque, tipo assim, eu estou na igreja, estou lá adorando, ai Jesus, que lindo, glória a Deus. Aí na saída, né, a irmãzinha passa lá com a mini saia, aí ele olha, ele tem um desejo, fala, meu Deus, essa aí eu pegava. Ele atravessa a rua, é atropelado, morre, vai para o inferno? Que salvação michuruca é essa? É ridículo, não tem cabimento. Quando eu olho, por exemplo, para Atos dos Apóstolos e começo a ver a atitude daqueles homens, dos apóstolos, poxa vida, erraram pra caramba. Mas é quando estava com Jesus. E depois que o Espírito Santo já habitava neles? O Paulo já era o missionário, ele já era assim o apóstolo reconhecido. Ele não quebra o pau com o Barnabé por causa de João Marcos. Fala, não quero saber, fica você. E se separaram, então vai você com o João Marcos, vou pegar o Felipe, ele vem comigo. Pô, muito maduro da sua parte. Se morresse ia para o inferno. Porque discutiu com o irmão, porque brigou, vai saber, sentiu ódio, ira. Quem que estava certo? Eu acho que era Barnabé, porque inclusive Paulo depois fala, manda João Marcos que ele me é útil. Então, de repente ele foi tomado por um momento ali. Então a gente tem que tomar cuidado com esses negócios. Tatuagem, olha tudo isso para poder chegar aqui, para não ser mal interpretado. O texto que eles usam no Velho Testamento para falar da marca no corpo era uma adoração pagã, gente. Era um culto a demônio. Lembra um texto conhecido, que não é esse que eles usam, mas olha só. Elias no Monte Carmelo contra os falsos profetas de Baal. É bem conhecido isso aí, não é? Ótimo. Na parte da manhã, os falsos profetas e mais os de Azerá, eram 850 falsos profetas e o Elias sozinho. Tem um livro que eu escrevi sobre isso. Estão lá, pedindo, porque a grande questão era, o Deus que responder enviando fogo, esse é o Deus verdadeiro. Eles estão lá pedindo para Baal. Quando chega no meio-dia, nada acontece. A Bíblia fala que eles começaram a se autoflagelar. Ou seja, a ideia do que é colocado no Velho Testamento sobre fazer marca no corpo tem a ver com adoração a ídolos e demônios. Já sabe, tem mais perguntas, né? Você falou ídolos, já tem perguntas também. Não, então, mas aí olha só que interessante. Aí você quer aplicar isso para tatuagem. Falou, então, pera lá. Falou, vamos ser no mínimo coerentes. Se você crê nisso daí, então, é porque aí piercing
É pecado, não é verdade? Porque aqui o demônio fecha o teu olho. Quem põe no umbigo, o demônio fecha o ventre. Se põe no nariz, sei lá, né? Aqui ele te deixa surdo para não ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi tanta coisa. Eu falo, e aqui no lóbulo? Não, aí pode. Aí você está de brincadeira comigo. É igual eu posso fazer fio a fio, mas não posso fazer pera lá. Né? Então, a esposa do pastor pode fazer a tatuagem na sobrancelha, que isso aí é de Deus. Mas o outro que fez uma borboleta, não faz sentido, gente, pelo amor. Então vamos usar de coerência. Eu tenho que entender a Bíblia dentro do seu histórico, né? De uma compreensão no seu contexto histórico, geográfico, linguístico, cultural. Eu não tenho que atualizar a Bíblia. Ela já é mais atual. Estava dizendo agora há pouco. É contextualizar, né? Ela é mais atual que o Jornal de Amanhã. Mas Jesus, quando veio, a forma como ele começou a compartilhar os princípios foi algo totalmente inovador. Quem que começou com esse negócio de falar e trazer ilustração nas mensagens? Porque até então, nas sinagogas, você ia na sinagoga, você abria o rolo, lia, fazia oração e tchau. Mas Jesus, porque a Bíblia, o Velho Testamento, só podia ser lido lá na sinagoga, correto? Mas Jesus não. A multidão ouvia seus princípios, conceitos. E o que ele usava para chamar a atenção do povo? Contava história, que é chamada como as parábolas. Então, olha como que, na verdade, as coisas vão acontecendo. Então, tatuagem, qual que é a questão da tatuagem? Para mim é motivação do teu coração. Né? Deus está preocupado com a tua motivação. Por que você quer fazer? Porque eu acho bonito. Show de bola. Só não vai me desenhar um capeta aí também, né? Vai desenhar um demônio aí você também... Não é atitude, é o significado, né? Ué. Eu queria tatuar aqui, não sei o quê. Vai. Você pode não gostar de tatuagem. Outros vão gostar. E aí eu vejo que é um conflito muito grande. Sabe qual que é o maior problema, esse negócio de tatuagem? É o conflito geracional. Vocês têm os baby boomers, que quando eles olham para a tatuagem, na cabeça deles é movimento punk, hippie, você é coisa do cão, filho meu, você é coisa de bandido. Revolta. Não admite, não entende. Só que as coisas evoluem. Então falta empatia. Então a empatia é a chave para ligar as gerações. E Deus não quer que cada uma viva isolada. Ele quer que haja unidade, que andem juntas, aprendendo umas com as outras. Então, com relação às tatuagens, isso para mim é uma coisa tão básica. Cabe uma instrução, né? Tipo, olha, se bem que hoje dá para pagar, mas assim, pensa bem antes de fazer. Sim. Né? Reflita. Então, por exemplo, eu falo, olha, se você é casado, eu quero fazer uma tatuagem, é pecado? Qual que é a motivação? Eu acho bonito, legal. Não, desenho, legal. Aí tem que fazer assim, não, então tem que ser um desenho de Jesus. Para, irmão. Faz o que você quiser, ué. Quer fazer uma borboleta, quer fazer, vai, né? Não tem esse negócio. Onde eu acho que você está errando o alvo? Falou, se você é casada, tanto o marido quanto a mulher. O marido quer fazer tatuagem? Falei, então pergunta para ela se ela concorda. Porque a Bíblia fala que vocês se tornaram um. Poxa, aí você faz uma tatuagem que ela não vai curtir e ela vai ter que olhar aquilo todo dia. Muito amor da sua parte. Aí tem, mas ninguém manda em mim. Falou, mas você escolheu casar, não escolheu? Você não escolheu dividir a sua vida? Então, olha o princípio aqui. Sim. Se você é menor de idade, peça a bênção dos seus pais. Se eles concordarem, show. Se não concordar, se submeta. O dia que você pagar as tuas contas e morar sozinho, vai fazer tatuagem. Tá tudo bem. Então é o tipo de coisa que eu ensino, né? E eu acho que é por aí, é coerência. Pastor, ficou claro, mas ao mesmo tempo muito questionável a questão de aceitei Jesus, mas tem momentos, igual, olhei para a mulher saindo da igreja, foi atropelado, morri, não vou ser salvo, né? Que é a questão, eu vou voltar na questão do homossexual, mas eu não vou nem citar esse exemplo, vou citar assim, eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus, tento viver conforme os mandamentos, mas peco.
coisas que eu sei que não são cristãos, vou contra coisas que eu sei que está na palavra. E aí? Ótima colocação, amei. E não precisa ser exatamente homossexual, pode ser qualquer outra coisa, mentira, enfim. Não, perfeito. Obrigado por essa colocação aí, ótimo. Eu estava fazendo uma pós-graduação em Bíblia com o já falecido, meu Deus, Russell Shedd. Foi um grande teólogo, Esteve aqui conosco uma vez, aqui em Araçatuba, antes de falecer, uma referência. E essa pergunta, fizeram uma pergunta no meio dessa pós, que nós estávamos fazendo com ele, assim, qual que é a diferença do crente para o não crente? Eu não gosto muito dessa, né, de crente e tal, mas enfim, é o que o pessoal usa. Qual que é a diferença do crente para o não crente? Ele parado assim, ele olhou para a gente e falou assim, o crente vive em crise. Falou, deu um nó na cabeça da gente. Falou, mas como assim o crente vive em crise? Falou, porque o não cristão, ele faz o que lhe vier à telha e tá tudo bem. Ele vai adulterar, ele só vai ter crise se a mulher descobrir. Mas se tiver escondido, para ele, show. Passou o rodo, tá legal. Ele passou a perna no sócio, o sócio não descobriu, para ele tá tudo bem. É o princípio que rege a vida dele. Agora, uma vez que você entrega a tua vida a Cristo, quem que vem habitar em você? Não é só consciência. Quem que vem habitar em você, que eu te falei? O Espírito Santo. Então, é ele quem naquele momento fala, opa, você é casado, poxa. Ele te incomoda. E aí onde ele fala da resposta, vive em crise. Viu a diferença? Sim. Porque olha só que interessante. Lá no livro, nas cartas de João, diz assim, porque quando nós nos convertemos e o Espírito Santo habita em nós, não significa que você nunca mais vai errar. Você está abrindo mão de uma velha vida. Né? A Bíblia fala, você roubava? Não vai roubar mais, poxa. Você era mentiroso? Escolha a verdade. Você está entendendo que a mentira tem parte com o demônio. Então vamos usar a verdade. Show. Aí ele fala, quem está em Cristo não está debaixo do jugo do pecado. Mas, se você errar, temos um advogado. E ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aí vem a instrução, que tem a ver com a primeira pergunta lá, sobre falar com Deus. Ali fala assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos. A Bíblia não te ensina a pedir perdão para Deus. A Bíblia te ensina a confessar. É totalmente diferente. E por que na igreja evangélica não tem a confessionário, que eu tô com o Big Brother na cabeça, né? Mas na igreja na católica é confessionário? Quando você vai se confessar? Mas você vai confessar para quem? Para o padre. Então, mas onde está na Bíblia que eu vou confessar para padre? A Bíblia, se confessares ao Senhor, você confessa para o teu pai. É com ele que você vai conversar. É diferente de você chegar no final do dia e falar assim, Deus perdoa todos os meus pecados, amém. Aí, tô zerada. Hoje, se ele voltar... Se morrer dormindo, tá maravilhoso. Vou pro céu. Pera lá, não. O que você fez que te incomodou? Fala, não, tem uma coisa errada que eu fiz lá. Senhor, eu tô mal comigo mesmo. Teu espírito está me incomodando. Eu fiz isso, eu menti. Olha, eu não deveria ter agido daquela forma. Eu mirei, eu tratei mal aquela pessoa. Me perdoa, Senhor. Eu quero ser melhor. Eu quero expressar o amor de Jesus. Então, é um bate-papo. Aí por isso que eu falei, a gente volta lá atrás. Aí outras vão dizer assim, mas Deus não sabe tudo? Ele sabe tudo. Então por que eu tenho que confessar? Porque Ele mandou, pronto. Ele quer te ouvir. Porque quando você abre a boca e confessa, é diferente. Eu não sei você, mas quando eu tenho que confessar algo para Deus, eu sinto vergonha. Eu falo, Deus, sou eu aqui de novo. Sabe aquele pecado que eu falei que não ia fazer mais? Então, fiz. Eu estou envergonhado. Senhor, me perdoa, você sabe que eu te amo acima de todas as coisas, mas eu não me sinto bem fazendo, mas eu, às vezes. E aí você começa a falar, mas por que tantas vezes você acaba caindo no mesmo erro? Aí você vai vendo os padrões e os princípios. Quem você alimentar mais, vai estar mais
mais fortalecido. Então, se tua carne, você vai estar mais suscetível ao que a carne deseja. Sim. Se você, comunhão, intimidade, leitura da palavra, conversando com Deus, você vai estar cada vez mais fortalecida, inclusive para dizer não aos desejos da carne. Entrando nesse mérito de estar mais fortalecida, ter mais intimidade com Deus, eu consigo ter intimidade com Deus, ter proximidade com Deus, ter comunhão sem frequentar a igreja? Claro. Você busca a Deus onde você estiver. E A questão, talvez eu possa te ajudar com uma pergunta ou melhorar essa pergunta. Eu devo? Não. Você perguntou se você pode buscar a Deus onde você pode. Onde você estiver. Não tem altura, profundidade, não tem lugar onde você não possa buscar. Agora, eu devo passar a minha vida fazendo isso sozinha? Se você está num país comunista e não tem um grupo que se reúne, tudo bem. Mas se você tem a oportunidade de estar em comunhão com seus irmãos, então você não deve viver isolado, porque não tem poder no isolamento. Olha que interessante isso. Inclusive, domingo eu citei. Qual que é a estratégia dos predadores? Quando as leoas vão atacar nas savanas, o que elas fazem? Quando elas se deparam com um bando de gnu, né? Elas miram na mais gordinha. Elas buscam a que está fora do rebanho. Sempre elas vão buscar, porque quem está longe do rebanho, ou é porque está doente, ou porque está distraído e se torna uma presa, um alvo mais fácil. Então, por isso que lá em Hebreus fala, não deixem de congregar como é o costume de alguns. A igreja é um lugar perfeito? De jeito nenhum, a começar dos pastores. Somos humanos, erramos, mas é o lugar do aperfeiçoamento da unidade. Ninguém tem todos os dons espirituais e é na unidade do corpo que o meu dom te abençoa, o seu abençoa a minha vida. Hoje você está bem, ajuda o lindão ali. Amanhã você vai estar meio mal, ele vem e te ajuda. Então, essa é o ferro afiando o ferro. Então, você busca a Deus, conversa com Deus o dia inteiro, onde você estiver, viajando, tal, blá, blá, blá. Mas quando você tiver oportunidade, congregue com seus irmãos, porque Ele assim instituiu para fazermos. Entrando nesse mérito da igreja, de frequentar a igreja, uma também das perguntas campeãs foi relacionada ao dízimo. Se é pecado não dizimar e se eu tenho que escolher entre pagar as minhas contas atrasadas ou dizimar, qual é a atitude correta? E uma outra questão que eu incluí dizimar devolver, né? Porque o dízimo é devolver os 10%. Na igreja, eu posso fazer isso através de outras formas. Tipo, caridade... Não sei se exatamente a palavra caridade seria o ideal, mas ajudando outras pessoas, direcionar esse valor de outras formas que não seja exatamente o dinheiro para a igreja. Vamos supor até que eu nem frequente uma igreja, essa parte do dízimo. Bacana. Então vamos lá. Quem tiver interesse de entender mais detalhadamente sobre esse assunto, nós temos uma série de mensagens no canal do YouTube da nossa igreja. E está lá, Uma Vida Vitoriosa. 40 dias de uma vida vitoriosa. É uma série onde eu trabalho bem detalhadamente, acho que em 6, 7 mensagens sobre esse assunto. Então vamos por partes. Nós temos os dízimos, as ofertas e as esmolas. São completamente diferentes. Primeira pergunta, se eu não dar o dízimo é pecado? Eu falo, o dízimo é um princípio. Você pode passar a tua vida inteira e falar, eu não vou entregar minha vida a Jesus. Não, mas eu entreguei minha vida a Jesus. Eu falei, então tá bom. Então, se você se torna um seguidor de Jesus, espera-se que você procure colocar em prática o que Jesus ensina. Os princípios que ele estabelece. Perfeito. Então, dentro de todos os princípios que nós encontramos, entre eles está o dízimo. Tá? Se você não vai dar, isso é uma questão sua com Deus. Certo? Então, eu sou dizimista. Eu não abro mão. Eu, minha esposa, minhas filhas, somos dizimistas, somos ofertantes e também damos esmola. Que são 3 coisas diferentes. O dízimo, eu entendo que ele traz uma blindagem sobre as nossas finanças. Tá? Inclusive,
você vai encontrar muitas pessoas que não são cristãs, líderes, às vezes empresários, mas que eles inclusive não apenas vivem, mas ensinam o princípio de você dar 10% do que você ganha. Da onde vem essa ideia? A gente já vê, porque dízimo é do Velho Testamento. Fala assim, a gente vê Abraão dando dízimo, a gente vê, mas Jesus no Novo Testamento, inclusive quando vai dar uma dura nos fariseus, ele fala, vocês dão dízimo do cominho e não sei o que, papapá, mas não prestam atenção nas coisas mais importantes, justiça e tal. Aí Jesus fala, deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, não é só ser detalhista na questão do dízimo, mas se você erra aqui. Sim. Então, Jesus nunca desacordou do princípio do dízimo. A gente vê isso na Bíblia toda. A questão das esmolas, a Bíblia fala que Deus vê. Porque a oferta, ela está relacionada à honra, não à necessidade. Correto? E a esmola, ela está relacionada à necessidade da pessoa. Eu ensino, por exemplo, na igreja, eu falo, você já abençoou o seu pai? Você casou, tal, né? Ah, meu pai não precisa. Meu pai é funcionário público, meu pai é médico, meu pai é não sei o quê, meu pai é milionário. Eu estou começando a vida agora. Falou, pois é, mas não é uma questão de necessidade, é uma questão de honra. Porque, ao contrário do dízimo que traz blindagem, a oferta é uma semente que multiplica. Então, por exemplo, eu falo, faz o seguinte, do teu primeiro salário, pega o teu primeiro salário e leva para o teu pai. Fala, pai, vim ofertar na tua vida em gratidão por tudo que o Senhor me ensinou, tudo que o Senhor investiu na minha vida. Ah, meu pai, ele não vai nem aceitar. Fala assim, teu pai não pode rejeitar uma semente. Se você olhar nos olhos dele e dar, fala assim, olha, isso para mim é muito importante. Se o senhor aceitar o meu preço, isso é uma honra. Então não é necessidade, é semente. É muito forte isso. A outra pergunta, você quer me ajudar a lembrar aqui? Eu pago as contas ou faço o dízimo? Ok. Eu tenho dito, inclusive, em nossa comunidade, assim, vamos supor que você chegou hoje na igreja. Então você chegou lá, Mariana, toda endividada. Tá amarrado. Tá amarrado. Aí você chegou toda endividada, devendo tudo, enfim. Aí você entrega a vida a Jesus, falou, eu quero fazer tudo que Jesus manda. Eu quero fazer assim, olha, então a partir de hoje eu vou devolver meu dízimo e tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos buscar em Deus condições para você botar a tua vida em ordem. Quais são suas necessidades? Porque, sabe uma coisa interessante? Você já parou para prestar atenção? Assim, as pessoas quando se achegam a uma comunidade de fé, a uma igreja, elas começam a prosperar? Preste atenção. Quando estas pessoas começam a colocar em prática aquilo que elas estão aprendendo, falou, mas às vezes ela está ganhando a mesma coisa, mas quem disse que prosperidade tem a ver com valor monetário? Prosperidade tem a ver com qualidade de vida, da forma como você vive. Só que antes, ele tomava meia dúzia de cerveja ali todo final de semana. No final do mês, faz a conta. Agora, ele vai para a igreja, ele até largou a mão disso daí, nem está bebendo mais tanto assim, está só uma latinha de vez em quando ali, só aí ele já está economizando. E aí ele começa a colocar em prática princípios que geram blindagem e princípios que geram multiplicação. E ele começa a colher isso. Se uma pessoa ela não está em condições de fazer, a instrução é, vamos orar, o Senhor vai te ajudar a colocar tua vida em ordem. E a hora que a tua vida estiver em ordem, não se afaste do princípio, porque é bênção na sua vida. Agora, se você mesmo assim escolher não fazer, é contigo, porque é uma escolha pessoal. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Sim. Porque a salvação não se compra. Você só não vai receber aquilo que a tua obediência geraria, de forma específica.
Porque às vezes fala, eu não vou dar o dízimo. Mas impressionante. Todo mês parece que estoura um pneu do carro. O prejuízo que a pessoa tem, aí é uma questão de fé. Eu creio. Foi muito engraçado, porque aconteceu lá em casa. A Karen, outro dia, ela tem um carrinho dela e tal, e aí ela vai ficar doida que eu contar isso aqui. Aí ela me liga um sábado, pai, não sei o que, atropelei uma capivara. Meninas, pra mim que ela tava na estrada, né, aqui na Eliezer. Falei, não, tô dentro da cidade aqui, fui deixar o fulano na casa dele. A capivara entrou, falou, como é que... Não, tá tudo bem, fulano. E aí? Não, e o carro? Não, quebrou aqui. Não, tudo bem, está tudo bem. E a capivara foi embora. Falei, né, nem para fazer uma linguiça da capivara, não sobrou, tudo certo, a capivara não morreu. E... Aí, ok, arrumei o carrinho, aproveitei um upgrade no carro dela, ficou top e tal. Acho que umas 2 semanas depois, ela saindo meio atrasada para a faculdade de manhã. Ela foi dar ré no carro, lá no condomínio, e aí ela pegou o carro do jardineiro, que estava lá cortando grama no vizinho. Aí depois, na hora do almoço, ela veio me falar, pai, bati na porta do carro. 2 semanas, a capivara. Eu olhei na hora e falei assim, você tá dando dízimo? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Falei assim, eu tô sim. Falei assim, então vamos colocar isso diante do Senhor, porque gera blindagem. E a gente orou, falou, tá repreendido esse tipo de coisa aí na sua vida, de prejuízo e tal, porque se você é dizimista fiel, e foi muito interessante isso daí, porque foi a minha primeira reação, porque eu creio de verdade nisso. Não é algo que eu acredito. Então, isso traz na vida da gente. E se o diabo meteu o pé onde não podia, ou a mão onde não podia, então a gente tem como acessar isso. Falou, Senhor, olha, pá. E é incrível como Deus começa a restituir. É impressionante. Eu entendi a questão da oferta e da esmola, né? Mas eu fiquei com dúvida em relação ao dízimo, se ele precisa ser direcionado à igreja ou se ele pode ser feito de outras formas. A instrução da Bíblia é que tem que ser levada à igreja. Entendi. Tá. E aí é interessante. A oferta você pode designar onde você quiser. Sim. Esmola, idem. O dízimo não é seu. Esse é o princípio que a Bíblia nos traz. Então o Senhor instituiu dessa forma, para que através ali da igreja, daquela liderança, as estratégias com relação ao cumprimento do propósito fosse efetivado, né? E alcance seus objetivos, do crescimento, da expansão e etc e tal. A gente estava falando que eu falei, não adianta pergunta aí, que tem mais pergunta por vir, que era de idolatrar, né? Muitas pessoas creem na Virgem Maria, né, Mãe de Jesus, idolatram Nossa Senhora Aparecida, fazem pedidos, fazem promessas. O que na Bíblia fala sobre isso? Porque se 2 religiões, né, vamos pôr assim, Igreja Católica e Evangélica, se as duas elas estão olhando para o mesmo cardápio, né? Porque cada uma vê um menu diferente. Esse cardápio não é tão igual assim. Então, porque a Bíblia não é a mesma? A Bíblia... Não. Você tem os livros apócrifos na Igreja Católica. E é só você procurar no Google. O que é apócrifo? Apócrifo é falso, espúrio, fictício. Os livros apócrifos foram acrescentados muito tempo depois do cânon já ter sido fechado. Tá? Então, e sabe qual foi, na minha opinião, o maior erro, né, cometido pela Igreja Católica? Isso é opinião, tá? Foi quando equiparou-se tradição com a Bíblia. Então, eu acho que foi Pio XII, Pio XIII, no concílio, não sei se foi o concílio de Trento, me perdoe aqui, eu não vou lembrar, 1517, eu não me lembro bem das datas, mas isso foi até por conta da reforma protestante de Lutero que estava acontecendo. Então o concílio determinou que a tradição tem o mesmo peso
da Bíblia. Tá? Então, porque o que Lutero faz? O Lutero é um padre que se converte e ele fala: o povo tem que ler a Bíblia. Então ele pega do latim e traduz para a língua do povo. Vai ler, vai ler, vai ler. Então, a partir desse momento, falou: pera lá, mas esse negócio de comprar salvação não existe. É interessante, né? Porque se fala muito de crente. Esses crentes ficam comprando. Você vai lá, você tá achando que vai pro céu porque dá dinheiro. Mas quem começou com essa história, não estou dizendo que é certo, porque isso é abominável, não se compra a salvação. Mas vai ler história e as indulgências. Quem que ensinou esse negócio de salvação, se compra terreno? Nunca essa historinha de hoje aí que algumas acabam fazendo, não é nada nova essa ideia aí. Tá? Então, olha como que são as coisas assim correlacionadas. Então, é o mesmo menu? Tem livros iguais? Tem. Mas e os fundamentos? Lembra do início do podcast? Tudo que eu te falar é com fundamento no que eu creio, minha fé, na palavra de Deus, na Bíblia. Se em cima da Bíblia eu coloco tradição, acabou. O leque está aberto. Qualquer coisa é tradição. Eu te pergunto, Jesus ensinou a gente pedir, seja para Elias, para Moisés. Jesus nos ensinou a pedir para a mãe dele. Os apóstolos, depois que Jesus morreu, ressuscitou, e os apóstolos deram início à igreja quando da descida do Espírito Santo, onde foi o seu início, você vê os apóstolos, qualquer um deles, ensinando a adorar os santos ou buscar resposta. Não, a instrução que recebemos foi: conversa comigo. Jesus falou: o que vocês pedirem ao Pai em meu nome eu vou fazer. Aí bate-papo lá da conversa com o Senhor. Agora, se eu creio em Maria, claro, amo Maria. Eu tenho uma série de mensagens que eu prego de Maria. Inclusive, acho que ano passado eu falei dela. Pode buscar no canal também. E vai lá o que eu falei sobre Maria. Fiquei 3 domingos ou 2 domingos falando só sobre Maria. Sou fã dela. Eu disse que quando chegar no céu eu quero dar um abraço, quero conhecer essa mulher fantástica, uma mulher de Deus. E era uma adolescente quando foi visitada pelo Espírito Santo, né? Uma menina de 15, 14 anos, 16 anos no máximo. E entre todas da descendência, Deus a escolhe. Bem-aventurada, uma mulher fantástica. Agora, se eu creio que ela pode me salvar? Não. Se eu creio que ela pode responder minha oração? Não. Aí eu creio que a Bíblia me diz: é Jesus. É Ele quem me ouve e responde. Deus opera milagre através de pessoas? Deus pode usar o pastor, por exemplo, para operar um milagre? O milagre é operado pelo poder do Espírito Santo. O poder está no nome de Jesus. A Bíblia fala: em meu nome curarão enfermos, em meu nome vocês expulsarão demônios, em meu nome. É no nome de Jesus. E você e eu somos instrumentos. Deus pode usar qualquer um. Entende? Inclusive, filha, eu até você já deve ter me ouvido falar domingo. Falei assim: quando formos orar por cura aqui, não coloca a tua fé em mim. Porque assim como eu posso orar e Deus pode te curar, lá na célula, aquele irmãozinho que nem é alfabetizado, ele pode orar e Deus vai usar a vida dele também. Porque somos todos iguais, temos funções diferentes no reino. Simples assim. Então, não são as pessoas que curam, é o poder que há no nome de Jesus. Eu queria que você fizesse uma live, querido. Para isso que eu te dei o celular. Para fazer live também. Gente, o Instagram tá de boicote comigo mesmo. Não acredito. Nossa, tá. Então vamos continuar aqui, né? Já que o Instagram quer ser nosso amigo, o YouTube quer. Quanto tempo a gente tem ainda? 10 minutos apenas? Ainda bem que eu perguntei isso. Então, vamos lá. Vamos finalizar isso aqui, mas com perguntas pertinentes que têm muita importância. Uma pergunta que também muitas pessoas fizeram. Eu vou relacionar algumas entre si para ficar uma coisa só, mas aí a gente vai desdobrando. Suicida, que falam que na palavra diz que é uma das
principais coisas que não tem salvamento. Queria mais detalhes sobre isso, exatamente o que fala na Bíblia sobre isso. E se a gente sabe a hora que a gente vai morrer, se a gente sente alguma coisa. Aí eu até a hora que eu li essa pergunta, eu falei assim, vamos consultar a bola de cristal, né? Porque não, o pessoal como que o pastor vai ter uma o pessoal achou dessa? Que era o padre Quevedo que ia vir aqui pro podcast. A mãe de Ná, eu pensei, né? A mãe de Ná. Mas eu vou fazer porque o povo mandou. Não sou o padre Quevedo. Se a gente sente alguma coisa, a gente tem... Se tá lá a nossa hora... Padre Quevedo, eu fui longe agora, velho. Se tem a hora certa, tipo, a gente já nasce com a nascer, viver, morrer, ou se ninguém morre na véspera, era mais ou menos a pergunta, né, do suicídio, e se ninguém morre na véspera. Não, seu dia tá lá, sua data tá lá escrito no livro da vida, é tal dia. Não, as pessoas confundem onisciência de Deus com predestinação. São coisas distintas e que são correlacionadas, mas a questão é, Deus sabe, porque o tempo foi instituído por Ele não está sujeito ao tempo, nem o Cronos, nem o Kairos. Deus, Ele está acima, então Ele sabe, Ele é onisciente, é um atributo divino, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe se um dia você vai morrer, qual hora, se um dia você vai se matar, Ele sabe de tudo. Agora, Ele determinou isso? Não, a escolha é sua, é você que está escolhendo esse caminho, certo? Então não confunda o fato de Deus saber com Ele determinar que vai ser dessa forma. Pelo contrário, a Bíblia fala, escolha fazer o certo, escolha o melhor caminho, né? A gente poderia agora aqui mergulhar, por exemplo, sobre questão de área de saúde. Eu ficaria mais 1 hora conversando, porque é uma experiência que eu tenho vivido muito bacana. Mas Deus falou comigo. Eu falei, inclusive, esses dias do avivamento que aconteceu em Gales há muitos anos, e o líder lá foi muito usado por Deus, muitos. Foram milhares de pessoas que se converteram, um avivamento pujante, só que ele não estava dormindo direito, não se alimentava direito, caiu em depressão profunda, morreu novo e o avivamento acabou. Eu te pergunto, Deus queria isso? Então, eu me lembro de uma fase da minha vida, na igreja crescendo muito, eu me desdobrando, me descabelando, dormindo 3 horas por noite, e meu Deus, viajando 2, 3 vezes por semana, passando o dia inteiro na igreja pregando, eu não conseguia nem descansar no meu dia de folga. Engordando, sabe, cabelo caindo. Então, Deus mexeu muito comigo. E eu falei, eu estou entendendo. Olha só o que eu vou te falar. Você conhece um pouquinho da Bíblia? Lembra dos filhos de Jacó? Eu não conheço muito não. Pelo amor, os filhos de Jacó, né? Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e deixou subir, só sei isso. Pelo amor. Ô Guilherme, me ajuda aí que você... Não sei não. O Guilherme conhece bem. Os filhos de Jacó. Mas vamos lá, vou te ajudar. Lembra o José, que foi governador no Egito, um dos filhos de Jacó. Fui pro Egito, eu tenho que saber do José. Ele era um dos caçulas. Só tinha um mais novinho que ele, que era o Benjamim. Ele era o filho da Raquel, certo? Então, era a raspa do tacho ali junto com o Benjamim. Tá. Então, te pergunto, quando a gente olha para todos os filhos de Jacó, você pergunta quem era a pessoa mais importante naquela época em termos assim de notoriedade, de relevância, de cumprimento de propósito de Deus na terra. Quem era o mais importante? O José. Perfeito. É onde eu sei, né? Mas vai que tem um filho aí que eu não tô sabendo. Não, ok. Mas agora vem a pergunta, quem morre primeiro? O mais importante. O mais importante. Agora veja, não é louco isso? Deus mexeu comigo pensando exatamente nisso, Guilherme. Aí falou assim, aí eu falei, cara, por quê? O José morre primeiro. Aí é interessante que ele até fala para os irmãos, o dia que eu morrer, não deixa meus ossos aqui, hein? Me leva os meus ossos, que eu tô aqui, mas não sou daqui, né? Então ele morre primeiro. Agora, é claro, isso aqui demandaria até um estudo mais aprofundado de cultura egípcia, etc. e tal. Mas, em tese, você vê um cara que viveu bem na adolescência, mas depois, meu irmão, se tornou escravo na casa de Potifar. Depois ele foi ser escravo, ele se tornou presidiário, e naquela época era o... E não ficou 1 mês, não, ficou anos preso. Saúde, ó. Aí, querido,
Mas ele se tornou governador. Tá, se tornou governador, mas o que já tinha sofrido ficou de consequência. E quando ele se torna governador, ele tem que administrar 7 anos de prosperidade. Você acha que é fácil administrar prosperidade? Pega essa galera que ganha na loteria. Quantos que ficam ricos? Tem que ter pegada. Demanda tempo, dá trabalho. Você não fez a pergunta lá? Como é que é liderar uma igreja? Dá trabalho, cansa. E como se não bastasse, ele tem que administrar mais 7 de pobreza, de miséria, de fome. Imagine o estresse desse cara. Aí você tem ainda o tempo... Aí que eu falo de cultura egípcia, tem que dar uma estudadinha, mas a gente sabe até da Cleópatra que falam que foi picada de cobra, mas não foi. Muitos falam que foi envenenamento por causa das maquiagens dela, de mercúrio, isso, aquilo que ela usava, que era uma prática. E ele, como ele só estava abaixo do faraó, provavelmente ele usava tudo aquilo lá também. Quem que morre primeiro? Deus queria isso? Vai falar que era Deus que Deus sabia? Certamente, ele sabe todas as coisas. Né? Mas se Deus sabe, mas ele não está te falando, escolha o melhor caminho. Vai cuidar da tua saúde. Para de comer açúcar. Eu falo que o açúcar é o Satanás, tem que tomar cuidado. Né? Vai vigiar. Você entendeu? Porque nessa pergunta do suicida, muitas pessoas comentaram assim que a depressão é falta de Deus. Então... Não. Queria que comentasse sobre depressão isso. É uma doença, gente. Existe o espírito depressivo, que às vezes é causada por opressão maligna, que a gente pode orar, papapá. Isso aí resolve na hora. Existe a depressão patológica, às vezes por falta de algo que você não está produzindo, de um hormônio que você não está produzindo. Pelo amor de Deus, vai buscar um médico. Né? Às vezes é uma questão psicológica, às vezes é uma questão psiquiátrica. Vai averiguar, vai saber. Deus já deu sabedoria. Deus pode te curar? Pode. Pode te curar de forma sobrenatural, como também pode curar a sua vida através de um médico. Então, esse negócio de depressão é falta de Deus, reveja quem perguntou, quem afirmou isso, porque não tem nada a ver. Olha, eu tenho assunto aqui pra gente ficar 5 horas falando, né? Mas a hora do pastor é cara e... Olha, explica que eu não tô... Ela vai achar que eu tô cobrando pra fazer o podcast. Toma... Não, gente, é metáfora isso, tá? É que as pessoas têm... É difícil a interpretação do pessoal, eu sei que é complicado, né? Tem que falar e desenhar. Então eu vou finalizar com uma pergunta e depois eu quero fazer um perfil que é jogo rápido. Eu falo uma palavra e... tá? Mas a pergunta pra gente finalizar é... Deus diz que a gente tem que amar o próximo, né? Mas como a gente ama o próximo, se o próximo é Satanás puro? Pessoas que fazem mal pra gente, pessoas invejosas, pessoas que mentem, que tratam a gente mal, enfim. Todas aquelas coisas que fazem inferno na nossa vida. Como amar o próximo? Perfeito. Amar o próximo não precisa dizer que eu preciso conviver com o próximo, né? Só pra saber se eu tô fazendo as coisas certas. Tá. Uma coisa você não tem que amar o Satanás, tá? Mas as pessoas muitas vezes são energizadas por ele. E a gente consegue ver, muitas vezes, as ações nas vidas dessas pessoas que são oriundas realmente do inferno. Então, o que Jesus está falando? Ele falou assim, olha, você é essa pessoa que você está vendo em potencial. A diferença é que eu entrei na sua vida. Se você olhar para essa pessoa e enxergar nela o que eu enxerguei em você, ela pode um dia ser transformada como você foi. Aqui está o fundamento de amar o próximo como a si mesmo. Ninguém é merecedor. Ninguém merece o céu, ninguém merece Jesus, não existe o lindinho de Jesus. Deus amou o mundo. Por isso que ele fala, orem pelos seus inimigos. Agora a questão é fácil? Não. Então aqui não estou aqui para ser hipócrita. Não é fácil. É possível? É. Então quando você procura olhar que por trás daquela pessoa que parece o Satanás, tem uma criança que foi abusada, tem uma criança que, sabe... Meu Deus do céu, foi abandonada. Tem gente que está fazendo muita coisa só para chamar atenção. Jesus entra na vida dessa pessoa, ela se transforma. Então, quando Jesus olha para o ladrão na cruz, ele estava lá porque merecia, os dois. E Jesus fez exatamente o que ele nos ensinou a fazer. Um tirou sarro, o outro se quebrantou. Por isso que Jesus fala, orem pelos seus inimigos. Porque alimentar a raiva, o ódio, a mágoa, a revanche, a Bíblia fala, isso vai acabar mal.
Então, tende paz com todos os homens. Então, esse é o melhor caminho que temos. E quando for muito difícil, você peça, Espírito Santo, me ajude. Eu não quero nutrir raiva, ódio. Agora, o que você falou é fato. Quem eu chamo para estar à mesa comigo é outra conversa. Aí eu escolho quem vai se sentar à mesa comigo, quem vai ter comunhão comigo, quem vai andar comigo. Agora, nutrir raiva, ódio, isso não. Deus tem misericórdia. Eu oro até pelo Lula, para ele se converter. Não me dá trabalho nesse podcast no final, pelo amor de Deus. Então, ó, vou finalizar com as perguntas. Agora, entendeu? Ela pode mandar assunto polêmico. Não, mas eu vou entrar nesse método de Bolsonaro, Lula livre, mano. A gente fica aqui até amanhã. Perguntas. Eu vou te falar uma palavra e você pode me responder aquilo que vier à cabeça, tá? Uma palavra. Amor. Igreja. Amor e cuidado. Família. Essência. Filhos. Bênção, presente. Dinheiro. Importante também. Deus. Tudo. Fé. Fundamental. Um sentimento. Esperança. Uma dúvida. Uma dúvida. Não precisa ser uma palavra, pode ser... Pode ser uma frase? Pode. Todos podem ser uma frase. Nossa, me senti na frente da Gabriela, a Marília Gabriela agora. Porque... Aqui é tipo de do juízo, tô só fazendo interrogatório. Uma dúvida. Até quando? Vamos deixar no ar. Até quando? Cri. É porque se eu tocar em política de novo, aí ela vai... Então deixar quieto, mas já dei a dica. Uma Até certeza. Quando? Salvação. Deus é bom. Eu mesmo respondo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Um versículo para quem não conhece ou ainda não aceitou Jesus. Eu já citei ele aqui, vou repeti-lo. Está lá em Romanos, capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém. Um sonho. E agora esse sonho é do pastor? Não, do Marcelo. Visitar o Alasca. Ser pastor é? Um chamado e um presente de Deus. Quem é Marcelo Toschi? Eu sou um cara legal, reservado, meio emburrado às vezes, né? Eu falo que sou meio igual o Shrek, mas sou um cara legal. E fitness agora, galera, eu ia entrar nesse, mas ele já falou que meu tempo estava acabando, era uma pauta excelente, pastor fitness, mas vai ficar para a próxima. Queria agradecer principalmente e primeiramente a presença do pastor, que a gente não falou 1/10 do que a gente tem para falar, porque é muito conteúdo, é muita mensagem de valor, é muita relevância para falar em 1h30, sei lá quanto tempo a gente ficou aqui. Então eu queria agradecer imensamente. Eu fiz questão de convidar minha primeira pessoa, meu primeiro entrevistado ser o pastor, para realmente abrir com o pé direito, abençoado, enfim, com tudo aquilo que eu acredito que a gente tem que fazer na vida, com Deus. Não que o pastor seja isso, mas a mensagem que eu vejo o seu pastor fala que a gente tem que ser, como é a palavra? Que a gente tem que ser exemplo, né? Então, trazer alguém que é exemplo no que faz, no que prega, no que vive. Então, eu acho que tudo a gente tem que direcionar e escolher o caminho. Então, tudo que eu faço, eu quero que Deus esteja presente, aprovando, embora todos os erros, né? Que a gente erra 10 vezes, acerta uma. Mas eu acho que Deus estando presente, o caminho já é meio caminho andado. Então, por isso fiz questão de convidar o pastor para ter um tempo mesmo, tipo... de aprendizado. E porque eu sei que muitas pessoas não conhecem, nunca às vezes ouviram falar de Jesus, e aquelas que já começam a chorar, né? Porque eu sou dessas. E eu acho que a gente, por mais julgado que a gente seja, mais errado que a gente seja, eu acho que o que verdadeiramente importa é o nosso coração. E que não importa o que as pessoas pensam a nosso respeito, o que importa é o que Jesus sabe a nosso respeito. Então foi por isso que eu fiz também questão de chamar o pastor aqui. Então não se preocupe com o que as pessoas acham, com o que as pessoas pensam. Se preocupe com o que você faz e como você age e como Jesus te enxerga, porque é a única
coisa que importa, é o único caminho que vai te levar para a salvação. Então é isso, queria agradecer também aos patrocinadores, chorando, porque eu sou assim, pareço ser durona, mas não sou, que patrocinaram o podcast, que é a Carla Salesano, a Maricota, o Eric Presentes, Lust e a Casinha Produções também, que sem eles não seria possível, e o Açaí da Pri. Obrigada a todas, esse foi o primeiro podcast de muitos que vão vir por aí. O pastor vai ter que vir umas 5 vezes ainda pra gente conseguir finalizar os assuntos, porque ó, a listinha aqui é grande, ó, tem muita pergunta pela frente. É isso, obrigada. Quer deixar alguma mensagem, pastor? Tô sabendo que vai ter um geração... O que vai ter, meu Deus? X? O Confra 10 anos. Eu fiquei sabendo. Mário, mas foi um prazer. Obrigado pelo carinho, pela honra. Foi uma oportunidade assim muito legal da gente conversar sobre vários assuntos. Minha oração é que Deus abençoe a sua vida e que você continue no cumprimento do teu chamado, do propósito que Deus tem para você. A galera que eu conheci aqui, Guilherme, toda a equipe, parabéns, lugar fantástico. E vocês que nos dão carinho da sua audiência, assistindo, compartilhando. Deus abençoe sua vida, sua casa. É minha oração, em nome de Jesus. Amém, obrigada. E Deus, Ele não escolhe os preparados, Ele prepara os escolhidos, tenho certeza disso. Isso aí. Obrigada, gente. Até.